Olá, alunos! Aqui é o professor Gelson Ribeiro novamente para a nossa quarta aula de introdução ao estudo de análises clínicas. Na aula de hoje, nós vamos falar de exames laboratoriais. Vamos falar aí, dos mais comuns. Eu acho que todos nós já fizemos um check-up, pelo menos uma vez na vida. Claro que algumas pessoas aí exageram, e procura o seu médico a cada 6 meses para realizar seus exames. Quem é que nunca recebeu suas análises de sangue, por exemplo, aqueles exames cheios de números, cheios de termos técnicos, palavras estranhas, desconhecidas, e quando surge um resultado fora do valor de referência, você vê lá, valor de referência, e o resultado às vezes está fora daquele valor. Aquele númerozinho que aparece em negrito, e aquilo acaba se transformando em uma ameaça de uma doença oculta. Será que deu alguma coisa errada? Então, eu, por exemplo, já perdi a conta de quantos amigos, de quantos familiares já me ligaram por causa desse temido valor fora da referência. Porque no exame aparece lá um resultado, por exemplo, de glicose. Então, você tem 80 miligramas por cada decilitro de glicose. Aí lá no valor de referência está valor de referência de 60 a 100 ou de 60 a 110, enfim, há uma variávelzinha aí. E a pessoa fica, será que é grave? Será que está dando valor de referência? Como está tudo normal, Então, a pergunta é sempre a mesma. Se está fora um pouquinho, é grave, não é grave? Bom, antes de explicar o básico dos exames de sangue e de check-up, é preciso a gente esclarecer alguns pontos importantes na aula de hoje. Primeiro, os exames são chamados de exames complementares, porque eles complementam a avaliação clínica, a avaliação médica. Ele não substitui a avaliação, é um exame complementar. Ok? Um resultado de exame de sangue, por exemplo, sem uma história clínica, é um exame físico, e o exame físico do paciente, ele pode causar mais confusão do que esclarecimento, do que elucidação, Às vezes, a pessoa pergunta, ou vejo alguns comentários de pessoas, trazendo o resultado isolado de alguma análise, ou uma solicitação de diagnóstico, isolado, fora do contexto do paciente. Bom, na verdade não é assim que as coisas funcionam. Segundo, qualquer exame complementar, seja exame de sangue, de urina, mesmo os exames de imagem, são passíveis de erros. Esses erros podem ser tanto de interpretação de resultados, como erros nas máquinas que produziram o resultado. Embora exista um rigoroso controle de qualidade. É preciso, então, que um médico interprete esses resultados. Ok? O quadro clínico do paciente, ele sempre é soberano. A avaliação clínica do médico é sempre soberana. A gente deve se diagnosticar e tratar o paciente, e nunca o exame. Então, o exame ele é complementar. A terceira coisa que a gente tem que atentar é que não se pode, não se pede exame sem motivo. O conceito de check-up completo é o que eu vou fazer um check-up completo. Isso é um conceito errado. Como os exames podem apresentar erros, não faz sentido solicitá-los se não há uma hipótese diagnóstica para ser investigada. Por isso, você deve passar primeiro pelo médico, pela avaliação clínica, para ele solicitar os exames que realmente são necessários. É preciso a gente saber diferenciar
exames de rastreamento, né, do check-up. Os exames de rastreamento, né, são aqueles exames realizados para identificar doenças prevalentes em um determinado grupo ou determinada faixa etária. São exames que se mostram benéficos quando solicitados periodicamente. Um exemplo é a mamografia, por exemplo. Mamografia para câncer de mama, né? Ou exame ginecológico de rastreamento de câncer de colo de útero. Não faz sentido, por exemplo, solicitar ressonâncias magnéticas de crânio em todo o mundo, para tentar descobrir se existem tumores cerebrais. É preciso que haja um indicativo para que esse exame seja prescrito. Uma outra coisa, o que muitas empresas fazem solicitando aí vários exames a novos empregados e vai encaminhando esses empregados para especialistas quando aparece alguma alteração. Isso, na verdade, é uma aberração. Primeiro, o gasto é desnecessário, né, com os recursos da saúde. Segundo, vários desses exames poderiam ser descartados como uma simples consulta médica. Então, tem que se passar primeiro pela avaliação médica. E terceiro, resultados errôneos ou interpretações errôneas vão levar à ansiedade desnecessária para o paciente, que às vezes é rotulado como doente, até mesmo sem ser doente na verdade. Alguns pacientes também confundem o que é um exame de sangue, né? Não existe uma solicitação única, assim que vai englobar todas as análises existentes, praticamente impossível, né? Existem centenas de dosagens diferentes em uma análise de sangue. Quer dizer, com uma amostra de sangue, você tem centenas de dosagens possíveis. Então é preciso que o médico especifique no pedido quais as análises ele gostaria, né, de receber. E ele vai indicar isso baseado na análise que ele fizer clínica, na avaliação clínica do paciente, né? Se o médico não solicitar uma dosagem de colesterol, a dosagem de colesterol não vai vir no resultado. Então, às vezes o paciente fala: ah, mas o médico pediu um hemograma completo, não veio colesterol. O colesterol não faz parte do hemograma, né? Então, quer dizer, existe aí uma questão de que a avaliação médica e a solicitação médica deve sempre prevalecer. Não é porque foi colhido uma amostra de sangue que sempre será feito, por exemplo, hemograma, sempre será feito colesterol, glicose ou qualquer outra dosagem, né? Vai vir glicose se o médico pedir glicose, vai vir colesterol se ele pedir colesterol. Então, o médico, baseado na avaliação clínica, ele vai direcionar o paciente para realizar os exames que ele acha pertinentes, de acordo com os sintomas apresentados na avaliação dele, avaliação clínica. O laboratório, ele vai fornecer o que foi pedido, né? E o médico só pede o que ele acha que é relevante para aquele momento clínico do paciente. Bom, então vamos então imaginar que o seu médico, após uma criteriosa avaliação do seu estado de saúde, dos seus antecedentes patológicos, por isso o médico conversa com o paciente e tem dados do histórico familiar, dos hábitos de vida que você leva. Ele resolve solicitar alguns exames para complementar essa avaliação que ele já fez, né? Vamos falar de alguns exames de sangue mais frequentes na prática clínica. O hemograma, né, que é um exame de sangue para avaliar 3 principais linhagens de células que nós, inclusive, já falamos aqui numa aula anterior. São hemácias, que são os glóbulos vermelhos, leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são fragmentos de megacariócitos,
e que agem na coagulação. Geralmente o hemograma é o mais complexo e o que merece maiores explicações, né? Vamos lá. Quando a gente fala de hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, elas servem para o diagnóstico, por exemplo, de anemia, que na verdade é a redução do número de células vermelhas. São levados em conta principalmente os valores do hematócrito, da hemoglobina, o resultado do hemograma. Valores aí um pouco fora da faixa de referência podem não ter significado clínico, né? Mulheres podem ter hematócrito e hemoglobina um pouco mais baixo, principalmente devido a perdas de sangue na menstruação, no período de menstruação. Os próprios fumantes costumam ter esses mesmos parâmetros elevados, né, devido à pior oxigenação do sangue que os fumantes têm, né? Então, esses valores devem ser interpretados porque os médicos sabem o histórico do paciente, sabe se é fumante, se não é fumante, né? No caso, se é mulher, se colheu o sangue no período em que estava menstruada, né? Então, todas essas questões têm que ser levadas em conta. Com relação aos leucócitos, que são os glóbulos brancos, né? Nós sabemos que leucócitos são as células de defesa, é o nosso exército, né? Ou a polícia do organismo. Nós chamamos de leucocitose quando eles estão aumentados, quando há um número de leucócitos acima do normal. E esse número aumentado normalmente indica uma resposta do organismo a um processo infeccioso em curso, em andamento. Geralmente, quando você está com alguma infecção, o número de leucócitos aumenta, porque você tem que ter mais soldados de defesa, mais células de defesa, não é isso? Doentes, por exemplo, com pneumonia ou com algum abscesso, costumam ter o seu número de leucócitos aumentados. Qualquer infecção, né? E curso no organismo. A ausência de leucocitose, de modo algum, descarta uma infecção. Quer dizer, se você... eu não estou com leucocitose, então não estou com infecção. Não necessariamente. Mais uma vez, então, o quadro clínico vai ser soberano, né, nessa questão pela avaliação médica. Grandes elevações podem indicar leucemia, né? Também. Já a leucopenia é o nome que se dá à baixa da contagem leucócica, quer dizer, ao contrário. Leucopenia quando a taxa está abaixo do mínimo. Então, nós dizemos que o paciente está com leucopenia, né? O que significa leucopenia? Significa uma supressão da imunidade. E, obviamente, quando você está com uma taxa de leucócito baixa, uma leucopenia, você está com baixa imunidade, né? Então, a susceptibilidade a infecções, ela aumenta, né? É maior a possibilidade de você ter uma infecção porque você está com uma imunidade baixa. Os leucócitos são divididos basicamente em 5 grupos de células, né, com funções diferentes na defesa do organismo. Basicamente são neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Essas dosagens servem para identificar qual linhagem de leucócito é responsável pela leucocitose ou pela leucopenia, né? Que linhagem está muito acima ou muito abaixo do normal, né? Já as plaquetas, como já falei aqui também, são as células responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea e também é identificado no exame de hemograma. Quando nós temos uma elevação no número de plaquetas, a gente diz que o paciente tem uma trombocitose, né? E a diminuição, né, é uma trombocitopenia, né?
ou muitos chamam de plaquetopenia, né? Baixa de plaquetas. Pacientes com plaquetas muito baixas, eles estão mais propensos a sangramentos, né? E plaquetas muito elevadas vão favorecer a formação de trombos. Realmente a pessoa parece com manchas roxas, né? Que facilita os trombos. A dosagem dessas células de plaquetas são necessárias antes de cirurgias importantes, né? Procedimentos, qualquer procedimento que é suscetível a sangramento. Também são importantes na distinção das formas hemorrágicas, né? E clássica da dengue, né? Então a gente vê muito quando nós temos os surtos de dengue, eles ficarem muito atentos, os profissionais médicos de saúde, ao nível de plaquetas que ela tende a baixar muito e a possibilidade de uma dengue hemorrágica fica muito elevada, então tem que se controlar aí o nível de plaquetas. Temos também o tempo de tromboplastina, que eu já falei aqui também, que é o PTT, né? E tempo de protombina, né? Que é o TAP, né? Tempo de atividade de protombina. Nesses dois exames, a gente mede o tempo que o sangue demora para ele coagular. Obviamente, tempo maior para coagular indica uma maior possibilidade de sangramento. A cascata da coagulação, ela se inicia com a ativação das plaquetas e é completada pela ação dos fatores de coagulação. Então, o tempo de atividade de protombina e o PTT medem o funcionamento desses fatores. Então, a avaliação completa do estado de coagulação feita com TAP e PTT e das plaquetas que nós já falamos, muitas vezes chamado de coagulograma. Esse conjunto, né, é chamado de coagulograma. Em alguns laboratórios ainda temos o coagulograma 1 e 2, né? O coagulograma 1 seria aquele exame que fura o dedinho, que faz a prova do laço, né? Para ver se o paciente vai apresentar petequias. E o coagulograma 2, ele englobaria aí as plaquetas, o número de plaquetas, se está dentro da normalidade, e o tempo de atividade de protombina e tromboplastina, né? E temos também o INR, que é uma outra maneira de avaliar o tempo de atividade de protombina. Atualmente, inclusive, é o mais usado por ser mais confiável. Ok? Vamos falar um pouco do colesterol. O colesterol total é composto da soma de 3 frações: HDL, LDL e VLDL. O HDL é o que a gente conhece como colesterol bom. Ele protege os vasos da aterosclerose, que são placas de gordura que vão se acumulando. E como ele é um colesterol bom, que ele não causa esse entupimento, né, nos vasos, e ele ajuda a tirar o LDL, que é o colesterol ruim, né, quanto mais elevado, melhor. O resultado, né, quando está alto, está bom, porque ele é um colesterol bom. O LDL e o VLDL, principalmente o LDL, que é considerado colesterol ruim, ele é o formador da aterosclerose. Justamente as placas que obstruem os vasos sanguíneos e vai levar a doenças como o infarto, né? Então, quanto mais baixo essa fração tiver, melhor para o paciente. Temos também os triglicéridos ou triglicerídeos, que estão relacionados diretamente ao VLDL.
normalmente equivale a 5 vezes o seu valor. O que quer dizer isso? O VLDL, na verdade, é 1/5 do seu triglicerídeos. Se eu tenho seu triglicerídeos dividido por 5, você tem o seu VLDL. Então, se o paciente tem 100 miligramas por decilitro de triglicerídeos, então o VLDL dele é 20, né? Porque 2 vezes 5, né? 10 vai dar 100, então 1/5, o VLDL corresponde a 1/5 do triglicérides, ok? Há algum tempo já se sabe que o colesterol total ele não é tão importante quanto os valores de suas frações. O que quer dizer? Nós podemos ter 2 pacientes com o mesmo colesterol, mesmo valor. Por exemplo, eu tenho 2 pacientes que colesterol total deu 200 miligramas por decilitro. Tudo bem. Mas eu tenho que saber quanto que é o HDL, o LDL e o VLDL de cada um. Porque eu posso ter um paciente com 200 miligramas por decilitro de HDL, mas ele, de colesterol total, mas ele ter um HDL de 70. Então, quer dizer, dentro desses 200 miligramas de colesterol total, eu tenho 70 de HDL. E o outro paciente, também com 200 miligramas por decilitro, ele está com 20 de HDL. E está com 160 de LDL. Então, esse paciente, eu tenho o HDL, que é o colesterol bom, muito baixo. E o LDL, que é o colesterol ruim, muito alto. No outro paciente que tem o mesmo resultado de colesterol total, eu tenho ele com HDL 70, alto. Né? Então, quer dizer, o colesterol total ele não é tão importante, nesse caso específico, quanto eu avaliar a fração que está alta e a fração que está baixa. Então, sem dúvida aí, no caso do paciente que tem 70 de HDL, num total de 200 de colesterol total, ele tem muito menos risco de desenvolver aterosclerose, né, do que o outro paciente, apesar de terem o mesmo colesterol total. Quer dizer, todos os dois têm 200 miligramas por decilitro de colesterol, sendo que um tem o HDL alto, que é bom, e o outro tem um HDL muito baixo, o que é ruim, por se tratar do colesterol bom. Ok? Ureia e creatinina. A ureia e creatinina são as análises que avaliam a função dos rins. Né? Os valores de ureia e de creatinina são usados para cálculos do volume de sangue filtrado pelos rins. Isso a cada minuto. Os melhores laboratórios, com mais tecnologia, mais automatizados, já fazem esse cálculo automaticamente para o médico e normalmente vem com o nome de clearance de creatinina, né? Ou taxa de filtração glomerular. Valores aumentados de ureia e creatinina indicam diminuição da filtração pelo rim. Então, são exames diretamente ligados à função renal, ok? Valores menores que 60 ml por minuto de clearance de creatinina indicam insuficiência renal. Esse é um exame que mais requer, assim, um dos exames que mais requerem interpretação do médico, pois o mesmo valor de creatinina pode ser normal para uma pessoa e significar insuficiência renal para outra. Mais uma vez, a importância
da interpretação pelo médico, né, baseado na avaliação clínica do paciente. A glicose é bem comum, bem conhecida por todos, a dosagem de glicose. É importante, obviamente, para o tratamento da diabetes mellitus. Mas é importante também o jejum mínimo, pelo menos, de 8 horas. Os valores menores que 100 miligramas por decilitro são normais. Valores entre 100 e 125 são considerados pré-diabetes, mas, mais uma vez, há diferença de metodologia aí. Vocês vão encontrar alguma literatura aí colocando valor normal até 110, mas está dentro desse valor aí, entre 100 e 110 o valor normal, eu digo assim, máximo, né? De 60 a 100, em outras literaturas estão de 60 a 110, então tem uma pequena diferença aí, dependendo da metodologia que foi usada. Né? Existem ainda valores que podem estar comprometidos, como já disse, pela ausência de jejum ou pelo jejum inadequado, um número de horas abaixo do necessário para o resultado. Então tem que ser muito bem avaliado isso pelo médico. Valores assim mais aumentados, né, acima de 120, são compatíveis já com diabetes, e aí deve ser repetido para confirmação de diagnóstico, também é importante. O exame de TGO e TGP, que a gente chama TGO e TGP, outros chamam GOT e GPT, que é a transaminase oxalacética e a transaminase pirúvica, são exames para avaliar o fígado, né, função hepática, junto com outros exames também, né? Nós temos aí os exames de função hepática, que é o TGO-TGP, bilirrubina, fosfatase orgalina, gama-GT, né, que aí são exames que são indicativos da função hepática. E valores elevados nesses exames indicam lesão da célula hepática, né? Normalmente traduzem algum tipo de hepatite, né? Seja ela hepatite viral, ou medicamentosa, ou até mesmo isquêmica. No exame de sódio, potássio, cálcio e fósforo, né, que são chamados eletrólitos, os valores elevados ou diminuídos devem ser tratados e investigados, né? Porque eles podem trazer risco de morte se estiverem muito alterados. Com relação aos hormônios que nós falamos, nós vamos falar que temos hormônios da tireoide, TSH, T4 livre, né? São análises que para a gente avaliar a função do tireoide. Então, geralmente o médico pede T3, T4, TSH, T4 e T4 livre, T3 e T3 livre, juntamente com o TSH. Então, são exames para avaliar a função da tireoide. Tireoide nós sabemos que é uma pequena glândulazinha, pequeno órgão, que se encontra na parte anterior aqui do pescoço, ok? E controla nosso metabolismo. São com eles que diagnosticamos e controlamos tanto, vamos identificar aí, se a pessoa tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, né? No caso de estarem alterados. O ácido úrico também é outro exame de bioquímica, que é o resultado da metabolização de proteínas pelo organismo. Os níveis elevados de ácido úrico são fatores de risco para uma doença que vocês conhecem como gota, né? Cálculo renal, e também estão associados à hipertensão e também a doenças cardiovasculares, tá? O ácido úrico. O PCR, que é a proteína C reativa,
uma proteína que se eleva em estados inflamatórios. Ela, porém, é inespecífica, né? O que quer dizer isso? Ela não nos diz de forma clara o motivo pelo qual ela está elevada. Por exemplo, uma PCR elevada normalmente indica um processo infeccioso que está em andamento no organismo. Mas pode também ocorrer em neoplasias, doenças inflamatórias. Então, uma PCR elevada, né, associado, por exemplo, à leucocitose, é um forte indicador de uma infecção que está em curso. O PSA, né, que é o antígeno prostático específico, é uma proteína que se eleva em casos, principalmente de câncer de próstata ou prostatites, que é infecções da próstata, né? Não necessariamente um câncer. Aumentos do tamanho da próstata com a própria idade, chamado de hiperplasia prostática benigna, né? Também pode levar à alteração do PSA, né? Mas isso não nos níveis de neoplasia, né? Então é importante o exame de PSA, mas também é importante a avaliação do médico no exame que é feito de toque, para, em conjunto, o médico chegar a um diagnóstico. Com relação à albumina, que é uma proteína, a albumina, na verdade, é a proteína mais abundante no nosso sangue. É um marcador de nutrição, porque ela é sintetizada pelo fígado, né? Então ela também serve para avaliação da função hepática em doentes cirróticos, principalmente. Temos ainda VHS, né? Que é a velocidade de hemossedimentação. E é mais um teste que também não é específico, tá, gente? É mais um teste de inflamação não específico. E menos sensível até que o PCR que nós falamos. Costuma estar muito elevado em doenças autoimunes, o VHS. Mas é inespecífico, ok? Ou seja, um VHS aumentado, né, ele não direciona praticamente para lugar nenhum, porque ele indica que possa ter uma inflamação em curso, mas ele não diz exatamente da onde é essa inflamação. E pode estar elevado também em pessoas com doença autoimune. Então a gente chama de teste inespecífico, ok? EAS, né? Elementos anormais de sedimentoscopia. Quando vem lá, urina EAS, né? Ou tipo 1. O tipo 1, que a gente chama no exame de urina, é o EAS, que é a análise de elementos anormais de sedimentoscopia. É o exame basicão, né? É o básico da urina. Permite a detecção de doenças renais ocultas, pode sugerir a presença de infecção urinária, ok? O EAS, mas não é específico porque tem que se fazer a cultura e o antibiograma, né? Principalmente a cultura, mas é um indicativo, né? Se tiver muito leucócito na urina, muito piócito na urina, muito pus, né? Muita célula morta ali. Com ele também nós podemos avaliar a presença na urina, né, de sangue, além de pus, de sangue. Não é essa, a gente vê a presença de glicose, no caso tiver uma glicosúria, quer dizer, o açúcar é aumentado na urina. Geralmente quando o paciente apresenta glicosúria, quer dizer, açúcar aumentado na urina, é porque ele está com uma glicemia. O açúcar já está aumentado no sangue, por isso está aparecendo aumentado na urina, né? Também marca algumas proteínas
e substâncias que, em geral, não deveriam estar presentes na urina, né, no exame de urina. E a urinocultura, como já falei, é o exame para diagnosticar realmente a infecção urinária e a bactéria responsável por essa infecção urinária. O exame parasitológico de fezes, como nós já falamos, é para investigar a presença de parasitas, que a gente conhece vulgarmente como vermes, né? Existem outras análises, né, que são pedidas também no sangue, nas fezes e na urina. Mas essas que eu falei são as mais comuns. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham elucidado algumas dúvidas. Não deixem de comentar aqui as suas dúvidas, deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima aula.